Tudo bem com vocês? Esse é o nosso vídeo da segunda semana de História e o tema é transformações e permanências nas trajetórias dos grupos humanos. Você mora na mesma casa, no mesmo bairro, na mesma cidade, do momento que nasceu até hoje? Pode ser que sim e pode ser que não. No lugar onde você mora, já viu ser derrubada uma construção antiga e em seu lugar ser construído algo novo? Então, para saber um pouco mais, tem o texto, que eu não vou fazer a leitura. Vocês devem fazer a leitura em casa antes de resolver a atividade, que eu quero passar para vocês um videozinho curto, né, que eu achei interessante aqui no YouTube. Sugiro também, tem lá no YouTube muito interessante esse vídeo aqui, ó, fotos postais de Belo Horizonte dos anos 40 e 50, que tem fotos antigas de BH aí, vocês vão ver as mudanças que ocorreu na cidade ao longo dessas décadas. E eu vou passar aqui esse vídeo curto de 1 minuto e 38, que é uma reportagem do ano de 2018, né, que foi publicado aí, foi publicado em uma, não foi publicado, foi transmitido na rede TV, né? Então fala de um transporte que era usado da década de 1950, que era esse transporte aqui, que era uma charmosa jardineira. Então, eu vou colocar o vídeo aqui para passar para vocês. Depois a gente volta lá na atividade. Você sabe o que é uma jardineira? Edu, você sabe? Olha, jardineira, pai de menina, lembra daquele macacão, né? Macacãozinho, É. né? Pois é, mas não é não. É um ônibus da década de 50. E que agora turistas que visitam Belo Horizonte vão poder conhecer a bordo dele a região da Pampulha, que se tornou Patrimônio Cultural da Humanidade pela Unesco. Uma viagem no tempo, mais precisamente em 1957. O complexo da Pampulha ainda tinha pouca idade, inaugurado pelo então prefeito de Belo Horizonte, Juscelino Kubitschek. E a nostalgia já começa na compra da passagem. A gente consegue voltar um pouco no passado e ver como foi legal. Um ônibus conhecido como Jardineira. Chamada Marta Rocha. Por quê? Foi em 1957 que a Marta Rocha foi Miss Brasil. Depois concorreu a Miss Universo e perdeu, segundo as fontes, dizem que por 2 polegadas. As peças são todas originais. Tudo ajuda a entrar no clima. Propagandas da época, as roupas do motorista e até uma chopeira antiga. Este mesmo ônibus fez transporte regular de passageiros por Belo Horizonte e Minas Gerais. Hoje, presenteia mineiros e turistas com uma vista privilegiada da Pampulha, que este ano foi considerada pela Unesco Patrimônio Cultural da Humanidade. As viagens turísticas ocorrem todos os fins de semana. Em um mundo tão corrido, é uma chance de voltar ao passado e contemplar. Viajar no tempo, ouvir as histórias de Juscelino, foi muito bom. A gente não esperava, senão poderia até vir a rigor, não? Então, aí é uma sugestão para vocês que moram em BH, né, fazer esse passeio. Nós que estamos aqui no interior, infelizmente para a gente não dá, só quando a gente for visitar a capital. Então, vamos voltar para a atividade. Então, eu tenho aqui o texto para saber mais. Vocês vão fazer a leitura em casa. Depois da leitura do texto, aí vem as questões propostas. Questão número 1. O texto acima descreve a vida da vovó Lia na década dos anos 60. Passaram cerca de 40 anos. A família de Lia não tinha água encanada. Então, a família de Lia não tinha água encanada. Você sabe informar se esta realidade ainda persiste? Por quê? Então, é uma questão pessoal. Se você souber informar, imediatamente após a resposta, se você responder sim, você vai colocar a hipótese que você acha. Por que você acha que tem pessoas que não têm água encanada?
Se você não sabe, você vai responder que não sabe informar. Questão número 2. No texto, a vovó Lia relata a existência de 10 irmãos, eram muitos irmãos, né? Você explicaria por que essa realidade não é mais tão comum como antes? Eu tenho certeza que aí na casa de vocês tem menos irmãos, né? Então, as famílias de hoje em dia são menores, os filhos têm menos filhos dos pais. Por que que isso acontece? Você sabe explicar? Se você não sabe, você pode conversar com um adulto, você pode pesquisar na internet para você responder essa questão. Se você não sabe explicar, você vai responder não sei explicar, mas pesquise um vídeo para você saber um pouquinho mais. 3. No primeiro parágrafo, vovó Lia inicia contando que sua casa não existe mais. Foi construído um hospital. Esse tipo de intervenção, qual é a intervenção? Destruição de construções antigas e construção de novos prédios no lugar das antigas. Acontece muito, então está fazendo uma afirmação para vocês. Aí vem a pergunta, o que você pensa sobre isso? Questão pessoal. Qual é a opinião de vocês a respeito disso? Qual é a informação que está passando aqui? Destruir construções antigas e construir novos prédios. Então, cada um tem uma opinião. Escreva sua opinião na questão. A próxima questão precisa da leitura desse texto, que eu também não vou fazer a leitura para o vídeo não ficar muito grande. Leiam em casa antes de fazer as questões que vêm a seguir. Então, vem a questão número 4. Após a leitura da carta de Rafael para a vovó Lia, escreva quais elementos são comuns na vida do neto e da avó. Então, tem elementos que são comuns, ou seja, são iguais, tanto na vida da vovó Lia, né, quanto do neto Rafael. Então, vocês vão escreverem aqui, nessa questão, o que tem de comum na vida dos dois. Questão número 5. Você conversa com seus avós sobre a infância deles? O que percebe de igual e de diferente? Então, para responder as questões, se você nunca conversou com seus avós sobre a infância, é necessário que vocês conversem agora. Então, você vai conversar com seus avós e vai perguntar sobre a infância. E aí, após o relato dos avós, pode ser o avô ou a avó, não precisa ser os dois, né? Escolha um, qual que você queira perguntar. E aí, você vai escrever o que tinha de igual à infância sua e o que tem de diferente em relação à infância dos avós. A próxima questão preencha a tabela de acordo com os aspectos analisados das duas cartas. Então, vocês vão analisarem a carta de vovó Lia e de Rafael. E de acordo com essa observação, para completar o quadro. Desse lado esquerdo são as mudanças e desse lado direito são as permanências. Em relação às brincadeiras de Rafael e do vovó Lia, o que mudou de uma década para outra e o que permaneceu igual? Em relação à escola, o que mudou e o que permaneceu igual? Em relação às moradias, ou seja, os tipos de moradias, quais são as mudanças que ocorreram desse lado e o que permaneceu igual aqui, em relação às ruas e em relação os aspectos da rotina, das tarefas, da vida cotidiana. Então, o que permanece igual e o que mudou. Então, crianças, espero que o vídeo ajude vocês na resolução das atividades, né? Até o próximo vídeo aula e estudem bastante e fiquem em casa. Um abraço a todos.